graça e paz. Quero convidá-los para nós abrirmos as Bíblias no livro de Juízes, Juízes capítulo 6. Abra sua Bíblia, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Juízes capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Você que nos acompanha de casa também poderá fazer a leitura desse texto conosco. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos analisar esses 10 versículos. Eu queria que você atentasse bem para o que diz a palavra do nosso Deus. Juízes, irmãos, capítulo de número 6. Alguns domingos nós estávamos presentes aqui com os irmãos. Estava de volta à minha terra natal, pregando na minha igreja, a convite. E domingo passado, embora já aqui em Recife, foi acometido por algumas enfermidades, mas louvado seja Deus que tem nos sustentado e tem cuidado de nossas vidas. Todos encontraram? Juízes 6. Vamos fazer a leitura. Eu lerei o texto, os irmãos acompanham atentamente. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Amém e amém. Queridos, certamente você conhece alguém no seu ciclo social ou até mesmo na sua família que dificilmente fala com você a não ser quando precisa de algo de sua parte. Certamente nós temos no nosso ciclo alguém que se encaixa nesse perfil. Talvez é um vizinho que muitas vezes se encontra com você no corredor, no elevador, nas escadas, mas nunca fala com você, nunca lhe dá um bom dia. Mas no momento que ele precisa de algo, ele bate na sua porta, ele abre um sorriso, ele conversa com você. Talvez seja um parente, um familiar, que mal liga para você, mal se lembra que você faz parte da família, mas em um determinado momento, quando ele precisa de uma grana, está passando por um sufoco, ele liga, ele pede ajuda, ele pede socorro, ele conversa, coloca em dia os papos por causa da necessidade. É muito comum nós encontrarmos em nosso meio pessoas que agem dessa forma, nos procurando somente quando tem uma necessidade. E é curioso nós observarmos que é exatamente dessa forma, é exatamente esse o perfil agora do livro de Juízes. Se nós pararmos, irmãos, para observar os capítulos anteriores, o capítulo 6 é como que o capítulo principal, pois narra a cena, especialmente do chamado de Gideão, a partir do versículo 11, não é o nosso texto para meditação hoje, mas é o capítulo quase que central, porque Gideão recebe uma atenção especial no livro de Juízes. Ele é o libertador, ele é o juiz que mais tem versículos que falam a seu respeito. Mas se nós observarmos, por exemplo, o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, nós vamos perceber que essa expressão, fizeram o que é mal perante o Senhor, e depois clamaram ao Senhor, é uma expressão recorrente no livro de Juízes. Por isso que o livro de Juízes, inclusive, é chamado de um livro cíclico. A história se repete no livro de Juízes. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Josué, nós encontramos a história de um povo que estava vibrante, porque eles haviam conquistado a terra. Nós encontramos um povo que, por exemplo, renova a sua aliança com o Senhor no capítulo 24 de Josué.
Nós encontramos no livro de Josué, momentos de glória que o povo vivenciou após a trajetória dolorosa pelos 40 anos caminhando pelo deserto. Mas é impressionante nós observarmos que de um momento para o outro, após a morte de Josué, uma cena triste agora começa a acontecer no meio do povo. E é exatamente a cena da perversão, da rebeldia desse povo, que não é nada novo no Antigo Testamento. Porque se nós vamos parar para observar, muito antes deles saírem pelo deserto a caminho da nova terra prometida, da terra de Canaã, eles já agiam com rebeldia. E a caminhada no deserto expressou ainda mais, revelou ainda mais esse caráter rebelde que havia no coração do povo. Só que Juízes, irmãos, vai trazer para nós agora um momento de rebeldia, não mais a caminho da terra, mas um momento de rebeldia contra o Senhor dentro da terra. Porque lembrem-se, no deserto, e a gente tem a narrativa de Êxodo, de Levíticos, de Deuteronômio, no deserto, enquanto eles estavam ali, inclusive de Números também, eles estavam num momento difícil da sua vida. Era o deserto. Ainda que tivesse ações sobrenaturais de Deus diariamente, como nós bem sabemos, mas eles estavam no deserto, a situação era difícil. Embora Deus estivesse cuidando de cada detalhe para que eles traçassem, para que eles ultrapassassem aquela longa trajetória. Mas agora não. Eles já haviam conquistado a terra, eles já haviam visto o cumprimento da promessa. Enquanto que no deserto eles estavam caminhando, almejando a promessa, almejando o cumprimento daquilo que Deus prometeu, agora no livro de Juízes, eles já estão desfrutando aquilo que Deus prometera. Então eles têm razões a mais para serem fiéis, para se voltarem ao Senhor, para buscarem ao Senhor com fidelidade. Mas infelizmente não é isso que acontece. Mesmo o povo tendo recebido, mesmo o povo tendo visto a promessa se cumprir, o que agora nós vamos encontrar no livro de Juízes é uma história que demonstra claramente a rebeldia do povo, a obstinação daquele povo. E há um versículo, irmãos, que resume em todo o livro de Juízes, que se encontra no capítulo 21 do mesmo livro. Juízes capítulo 21, versículo 25, nós temos o resumo, é o versículo final do livro, mas que resume toda a história do livro de Juízes. O livro de Juízes, ele não tem um caráter cronológico como outros livros possuem. Então, o que é relatado no final não acontece apenas no final da história, já acontece lá no início. Nós temos uma história mesclada, misturada, não é uma sucessão progressiva da história. Nós temos o registro que é jogado no livro, mas isso não está em caráter cronológico, não aconteceu na sequência que está muitas vezes os fatos. E é exatamente uma prova disso, é o capítulo 21, quando nós chegamos no versículo 25, e o texto então nos mostra o que é que estava acontecendo naqueles dias, quando o livro de Juízes foi escrito. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Outras versões vão traduzir o seguinte: cada um andava segundo o seu próprio coração, ou segundo o seu próprio entendimento. Esse era o contexto maior do livro de Juízes. Cada um fazia o que achava melhor. Não havia rei, não havia uma liderança estabelecida, Josué havia morrido, e agora o povo passou a fazer aquilo que lhe agradava. O que dava em seu coração, as inclinações do seu coração, era o guia do povo. Por isso a gente vai perceber nessa narrativa de Juízes, essa constante repetição: eles faziam o que era mal, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso, irmãos, diante disso, embora o contexto seja muito mais amplo e haja muito mais detalhes a se tratar, mas diante desse pequeno contexto que eu acabei de falar para os irmãos, eu queria convidá-los a nós meditarmos no seguinte tema: quando Deus não é o nosso guia. Muitas vezes a gente costuma falar assim, né? Que o Senhor te guie, que o Senhor seja a tua direção, que o Senhor seja o teu pastor, Ele é o nosso bom pastor, que o Senhor seja o caminho pelo qual você vai trilhar. Mas e quando Deus não é o nosso guia? O que acontece? Nós sabemos que quando Deus é o nosso guia, nós estamos seguros. Nós sabemos que quando Deus é o nosso guia, nós caminhamos rumos a pastos verdejantes, porque é o bom pastor, está ao nosso lado. Ele com a sua vara, Ele com o seu cajado, Ele nos consola, mas também nos exorta, nos dá a provisão, como também nos livra do perigo. Quando Deus é o nosso guia, quando Deus é o nosso bom pastor.
mas e quando Deus não é o nosso guia? E quando o coração, e quando as nossas inclinações é quem guia e dirige a nossa vida? O que acontece? Quais são os resultados dessa atitude, dessa situação? Eu queria então observar com os irmãos, a partir do versículo 1, que quando Deus não é o nosso guia, em primeiro lugar, o pecado, ele se torna um hábito. Vejam comigo, irmãos, o versículo de número 1. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Lembre-se, não é a primeira vez que esse texto, que essa expressão aparece. Veja comigo aí o capítulo 4 de Juízes. Rapidamente, veja o capítulo 4 de Juízes, o versículo 1. O texto vai nos dizer o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. O texto vai nos mostrar no capítulo 3, versículo de número 12, o seguinte: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. No mesmo capítulo 3, agora no versículo 7, diz o texto: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e aos postes ídolos. Observe, irmãos, que essa expressão, os filhos de Israel fizeram mal perante o Senhor, ela é recorrente no livro. Capítulo 2, versículo 11 diz a mesma coisa: fizeram o que era mal ao Senhor, porque serviram aos Balaíns. E é exatamente essa a situação do povo agora, quando Deus não é mais o guia do povo. Não que Deus estivesse ausente, não que Deus não estivesse a par daquela situação, mas porque o próprio povo não queria, não se importava mais com o Senhor. O pecado, que deveria ser um acidente na vida daquele povo, se tornou um hábito. Por isso nós vamos observar constantemente essa obstinação pelo erro, essa repetitividade no pecado. O povo é de dura cerviz. Eles estavam obstinados a fazer aquilo que era desagradável ao Senhor. E eles fizeram o que era mal. E essa expressão se repete ao longo de todo o livro, porque essa é a maior característica de um povo que não tinha Deus como seu guia. Fizeram mal perante o Senhor. Agora veja que além disso, além dessa expressão fizeram o que era mal perante o Senhor, o texto bíblico vai nos mostrar também que Deus entrega aquele povo nas mãos dos midianitas. Veja comigo o versículo 1 na parte B. Por isso, porque fizeram o que era mal, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Esse agora é o resultado do seu abandono. Sempre que o povo abandonava a Deus, havia uma consequência. Se nós observarmos o capítulo 5, o capítulo 4, o capítulo 3, o capítulo 2, sempre que o povo abandonava, fazia o que era mal perante o Senhor, Deus os entregava aos povos inimigos. Deus entregou a Eglon, Deus os entrega aos midianitas, Deus os entrega aos amalequitas. Deus faz com que os povos ímpios que moravam ao redor de Israel tivessem agora domínio sobre aquele povo. É o resultado direto, é a consequência do abandono ao Senhor. E veja que é exatamente isso que acontece. Deus agora começa a puni-los por causa daquele abandono. Há uma frase de Charles Spurgeon que ele diz o seguinte: Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. Embora nós possamos e venhamos a pecar, embora a gente viva nessa luta enquanto aqui estivermos nesse mundo, naquela velha luta da nova natureza com a velha natureza, o nosso novo ser em Cristo com a carne que ainda milita contra o Espírito dentro de nós. Ainda que a gente viva esse conflito constante, enquanto Cristo não voltar, nós vamos ter de travar essa batalha, a luta do pecado com a santidade, entre o que é certo e o que é errado. Charles Spurgeon diz: Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. Deus sempre interfere, Deus sempre entra com providência. Embora o povo dele, e isso é referência ao povo eleito de Deus, porque aqueles que não conhecem a Deus estão entregues aos seus pecados, estão entregues às suas próprias paixões. Por isso, irmãos, a gente costuma dizer que o único paraíso que o ímpio vai desfrutar é essa terra, porque os únicos momentos de prazer que ele vai sentir vai ser somente nesse mundo, porque a eternidade será uma eternidade de sofrimento, de dor, de tormento. Eles estão entregues às suas paixões. Mas com respeito ao povo de Deus, com respeito aos eleitos, aos chamados, aos escolhidos pelo próprio Deus,
Deus nunca permite que eles pequem com sucesso. Charles Spurgeon diz. Deus entra no meio, Deus traz uma interferência. Embora nós tenhamos pecado, embora nós nos afastemos do Senhor, Deus entra com providência para que nós nos atentemos, para que nós nos voltemos para Ele mais uma vez. E é exatamente o que a gente vai perceber agora. A disciplina é uma prova clara de que Deus ama o seu povo. A obediência, por um lado, constrói o caráter daquele povo. A desobediência, por outro lado, destrói completamente. E agora observe, irmãos, comigo, que Israel já havia passado pelo menos 43 anos de sofrimento sob o domínio dos opressores. O que acontece? Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber que depois da morte de Josué, o povo agora se viu numa situação complicada. E eles agora começam a passar a enfrentar algumas dificuldades e Deus começa a levantar juízes, que são na verdade libertadores, que iria lutar, que iria organizar o exército contra o inimigo. E Deus faz isso. Deus levanta a Eude, Deus levanta a Otoniel, Deus levanta a Débora, Deus levanta a Gideão, e há tantos outros mais que estão nos pormenores do livro de Juízes, que não recebem tanto destaque, mas que foram levantados por Deus. E agora no capítulo 6, se nós fôssemos seguir uma linha, pelo menos 43 anos já se passaram, que o povo agora estava enfrentando o sofrimento. O que acontecia o seguinte: Deus enviava um libertador, como foi o caso de Débora, de Otoniel. Quando Deus levantava aquele libertador, aquele juiz ou juíza, acontecia que o povo se voltava para Deus, até porque isso gera fruto de um clamor desesperado por socorro, e aquele libertador e aquele juiz trabalhava para que aquele povo ficasse em paz, lutasse contra os povos inimigos, vencessem a batalha e tivesse um período de paz. E assim acontecia por mais ou menos 40, 30 ou até mais tempo. Enquanto aquele libertador estava vivo, o povo tinha paz. Isso aconteceu com Débora, aconteceu com Otoniel. Estava vivo, havia paz. Mas assim que eles morriam, tudo aquilo que eles haviam experimentado antes começa a se repetir. O povo se desvia do Senhor, o povo começa a prestar culto aos deuses dos povos, aos ídolos, começavam a se prostituir, começavam a se desviar dos caminhos do Senhor e vinha de novo o sofrimento. Aí o povo clamava, se arrependia, entre aspas, se arrependia, clamava ao Senhor, Deus enviava outro libertador. E assim nós temos um ciclo vicioso entre momentos de alegria e momentos de muito sofrimento. Tudo isso é resultado do pecado. Agora observe que dessa vez, aqui no capítulo 6, Deus entrega os povos nas mãos dos midianitas. E essa, irmãos, parece ser a pior opressão até agora. Porque em outros momentos Deus havia entregado o povo nas mãos de Eglon, nas mãos dos próprios amalequitas, dos povos do Oriente que estavam por ali. Mas agora parece que todos estão trabalhando contra um inimigo. Os inimigos juntos contra um inimigo em comum, que no caso aqui era o povo de Israel. Os povos agora parece que se juntaram contra Israel e começaram a atacá-lo. Então nós vamos perceber agora que os israelitas são forçados a abandonar suas casas. O texto vai nos mostrar claramente isso. Por causa da opressão dos midianitas, eles abandonam as suas casas e são obrigados a cavar buracos nas montanhas. Eles são obrigados a procurar cavernas para se esconder e esconder um pouco de mantimento para que eles sobrevivessem à perseguição. Além disso, os midianitas não estavam interessados apenas no controle político, mas eles queriam explorar. Por isso que aparece o texto aí para nós, a expressão de eles vinham como gafanhotos. Eram destruidores, eram um devorador. Eles chegavam não apenas para obter domínio, mas o que eles queriam era explorar o povo. Imagine, irmãos, a cena. Talvez não tenha nenhum agricultor aqui, mas a cena é clara e todos vão compreender bem. Imagine você passar o ano inteiro preparando a terra, cuidando da terra, adubando, arando, trabalhando para que quando você lance a semente na terra, a planta produza com melhor qualidade. E de repente você acompanha aquele processo, e quem trabalha na roça sabe muito bem que as coisas não vêm do dia para a noite. Nós temos muita facilidade de ir no supermercado comprar um pé de alface, de comprar um molho de coentro ou coisa desse tipo. Parece ser muito fácil, mas para quem planta, aquilo demanda um trabalho intenso. Todos os dias tem que regar, tem que cuidar, tem que tirar
os espinhos, os abrolhos, tem que tirar a erva daninha, tem que tirar os insetos. Muitas vezes a plantação se perde com a peste que dá. É um trabalho imenso, você trabalha o ano inteiro para você ter uma colheita muitas vezes. Agora imagine a cena. Esse povo passava todo o período que antecedia o inverno e o período do inverno trabalhando para plantar e para ter o mantimento nos meses de verão. Mas diz o texto que quando então chegava o mês da colheita, depois de todo o trabalho que eles tiveram, agora eles estavam próximos à colheita, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente chegavam e roubavam absolutamente tudo. Imagine a cena, a dor que trazia para aquele povo. Você trabalhou, você labutou, você esperou, você almejou o dia da colheita para que você tivesse mantimento, mas no dia da colheita vêm os povos do Oriente. Chegam os amalequitas, chegam os midianitas, como gafanhotos, montados nos seus camelos. Eram tantas pessoas, diz o texto aí, que não se podiam contar e devastavam completamente a terra. Por causa dessa situação, a única saída que o povo tinha para não ser morto era fugir. Cava buraco nas montanhas, procura uma caverna e se enfia nela, carrega o máximo de mantimento que der para carregar, para que você tenha alguns dias de sobrevivência. Era essa a situação. Agora veja que essa situação não duraram apenas alguns meses. Só aqui, no capítulo 6, foram 7 anos. Veja comigo, irmãos, que o texto vai nos mostrar claramente esse aspecto no versículo 1. Deus entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os midianitas atuaram contra esse povo por 7 anos, mas antes dos midianitas tiveram outros povos que atuaram por mais tempo também. Então, somado esse tempo todo, nós temos aí pelo menos 43 anos de muito sofrimento e de opressão. Tudo isso por causa do pecado. E agora, nós vamos perceber que os israelitas começam a passar fome. E passam fome na terra que mana leite e mel. Veja, irmãos, a triste situação que esse povo agora estava. Deus os enviou para uma terra que mana leite e mel, uma terra frutífera, uma terra de fartura. Tudo que se plantava, dava naquela terra. Mas observe que agora, esse povo perece, esse povo passa fome na terra que tem pão, na terra que tem leite, na terra que tem mel, por causa do pecado. Quando Deus não é o nosso guia, o resultado disso é que o pecado se torna um hábito, ao invés de um acidente. E é exatamente dessa forma que nós encontramos agora essa narrativa. O texto nos mostra que eles iam como gafanhoto, mas quando nós chegamos no versículo de número 3, o texto vai dizer o seguinte: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. A cena aqui é mais ou menos uma cena planejada. Eles sabiam o tempo da colheita, que era mais ou menos entre abril e maio. Eles aguardavam o momento certo para atacar. Era aquele período de paz, de tranquilidade. Eles achavam que estavam tudo bem, mas quando eles menos esperavam, chegavam então os povos para atacar. Por isso que eu gosto muito daquela expressão de Paulo, quando ele diz, olha, revestivos de toda a armadura de Deus. Aí Paulo narra os aspectos da armadura de Deus. Aí quando ele chega nas partes, ele, depois de ter desvencido o maligno, permanecer inabaláveis. A visão ali, a menção de Paulo ali a respeito da batalha espiritual, é de que ela é uma batalha que não acaba nunca. Quando você pensa que você venceu o inimigo, aí é que você tem que estar preparado para uma nova invasão, para um novo ataque. E isso, irmãos, por um fato simples na Escritura que é constantemente revelado. O diabo não se cansa de tentar o povo de Deus. O diabo não se cansa de tentar perseguir a igreja do Senhor. Por isso, a menção do livro de Juízes, embora seja aqui uma menção literal do que aconteceu, mas tem aplicações para a igreja ainda hoje. Por isso que a gente consegue olhar para Juízes e contemplar Cristo. Por isso que a gente olha para Juízes e consegue entender o Novo Testamento. Embora as guerras aqui fossem guerras que literalmente que fossem literais, mas elas retratavam e despertavam o povo para um aspecto espiritual. A guerra que o povo estava travando era muito mais espiritual do que física. Afinal de contas, aquele povo do Oriente, os amalequitas, estavam contra eles, estavam vencendo a eles, não por causa da quantidade, mas por causa da falta de espiritualidade do povo. Deus deixa isso bem claro.
Ora, se a gente for ler o capítulo 6, a gente vai ver claramente isso quando Deus chama Gideão. Olha, milhares de homens se preparam para a batalha. Deus diz, não, tem muita gente, só fica 300. Com 300 homens, Deus vence a batalha. O problema não é a quantidade, mas é em estar de acordo com a vontade de Deus ou não. E nesse momento, nós encontramos um período onde o povo não estava andando em conformidade com a vontade do Senhor. E quando então Deus não é o nosso guia, o pecado se torna um hábito e duras consequências começam a surgir. Mas observe, irmãos, que, em segundo lugar, quando Deus não é o nosso guia, nós somos também enfraquecidos pelo pecado. Ora, primeiro, o pecado se torna um hábito, porque o inimigo consegue prevalecer contra nós. E é exatamente essa a grande lição do versículo 1 ao versículo 5. Toda vez que eles se distanciavam do Senhor, os povos inimigos se acampavam junto a eles, subiam com seus gados como gafanhotos e conseguiam obter vitória contra aquele povo. Eles estavam fracos, não de alimento, mas fracos da palavra, estavam fracos de comunhão com o Senhor. E os inimigos então conseguiam domínio sobre eles. Essa é a grande menção que acontece aqui, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Ora, Israel dominou muitos povos no caminho para a terra prometida. Por onde o povo de Israel passava, Deus dava àquele povo vitória. Não importasse a quantidade de pessoas, não importasse a estrutura da cidade. Lembra quando Moisés envia os espias para olhar a cidade de Jericó? Alguns começam a olhar a cidade, é muito boa, mas tem muitas dificuldades para nós entrarmos lá. E assim foram em outros momentos, quando Moisés enviava os espias para espiar as terras, eles sempre traziam as dificuldades, mas Deus sempre fazia com que todas as barreiras caíssem. Não era um problema. Vencer uma batalha não era um problema para Deus. Mas agora, esse é o grande problema do povo, porque Israel antes dominava, mas agora, diz o texto, eles são dominados pelos povos inimigos. Isso é opressão. E agora, a partir do versículo número 6, nós vamos perceber uma segunda consequência, pois diz o texto: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Outras versões, irmãos, vão traduzir por empobrecidos, por enfraquecidos, porque foi essa situação do povo, uma fraqueza completa. Eles estavam debilitados, não apenas no aspecto físico. E isso era um fato, porque se os povos roubavam o seu mantimento e eles ficavam reclusos em cavernas, sobrevivendo das migalhas que eles conseguiram juntar, certamente a sua estrutura física estava abalada, mas também pelo fato da destruição moral que estava acontecendo na cidade. Aquele povo estava arrasado com a invasão dos povos. Aquele povo estava em profunda tristeza em ver que tudo aquilo que eles construíram foi rapidamente consumido pelos povos inimigos. E diz o texto agora, eles estavam debilitados. Até algumas bíblias que traduzem, eles estavam cambaleando, para mostrar a fraqueza que estava agora vivenciando esse povo. Mas é exatamente, irmãos, essa imagem, e é esse o resultado do pecado. Ele enfraquece, não apenas o aspecto de nós, quando não somos guiados por Deus, o pecado se torna habitual em nossa vida, mas também o fato de que ele nos enfraquece. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles ficaram enfraquecidos por causa disso. Agora, nós vamos encontrar o fundamento disso ainda no livro de Deuteronômio. Volte um pouquinho às páginas de sua Bíblia e veja comigo aí, por exemplo, Deuteronômio capítulo 11. Nós temos em Deuteronômio muitas menções a respeito do justo e do ímpio, a bênção e a maldição. Deus já havia deixado bem claro: olha, para você ser abençoado é necessário fazer isso, mas se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Nós temos claramente no livro de Deuteronômio bênção e maldição. Mas veja, por exemplo, o que acontece com o justo no capítulo 11, quando obedece ao Senhor. Diz assim um texto, eu vou ler do versículo 11 ao versículo 17. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano.
Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei chuvas na vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e se vais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua mese, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Veja, claramente aqui nos é dito que os olhos do Senhor estão sobre a terra de Israel. Porque era uma terra boa, havia chuva, e a menção aqui é interessante, desde o princípio ao fim. Deus está prometendo aqui, irmãos, constância. Esse é um grande problema para quem cultiva a terra, a falta de chuva. Às vezes chove muito no começo do ano, mas ao longo dos outros meses para de chover. Então a planta não se desenvolve como deveria se desenvolver. Muitas vezes a lavoura fica perdida. É necessário chuvas, mas chuvas perenes, constantes, ao longo dos meses, para que o fruto seja garantido. E Deus está garantindo: olha, eu vou dar as primeiras chuvas até as últimas chuvas. Sabe o que é isso? Eu vou ser constante com vocês. Com a terra que vocês vão habitar, na terra que vocês vão habitar, eu estarei presente, meus olhos vão estar voltados para ela, não vai faltar nada, vocês vão beber água que cai do céu. Essa é uma expressão de fartura, de chuva em abundância. Não vai ser necessário cavar cisterna. Eu vou derramar água para vocês. Mas observe que essa obediência que resulta em bênção também é descrita no capítulo 7 de Deuteronômio. Capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 12 e 13, diz assim: será, pois, que se, ouvindo estes juízos, os guardares e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Isso é um pacto. Deus diz: se vocês me obedecerem, vocês vão prosperar, vocês vão ser abençoados. Eu estou me comprometendo com vocês que não vai faltar absolutamente nada. Haverá prosperidade, haverá multiplicação na família de vocês, mas também nos bens de vocês. Por outro lado, quando a gente chega em Deuteronômio 28, nós vamos perceber que a desobediência, ela resulta em duras maldições. E o capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 16 em diante, vai dizer o seguinte: maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Veja as maldições que Deus agora deixa claro que daria ao povo se eles desobedecessem ao Senhor. Maldição ao entrar e ao sair, a proteção nas viagens. Maldição com respeito às plantações, não teriam fartura. Maldições com respeito aos filhos, o ventre não seria abençoado, mulheres seriam estéreis. E observe que é exatamente o que acontece agora em Juízes capítulo 6. Como fruto da desobediência, como fruto da desobediência daquilo que Deus havia dito, da promessa que Deus havia feito, eles agora experimentam esse amargoso fruto da desobediência, do pecado. Agora, irmãos, percebam uma coisa comigo. No versículo de número 6 ainda, o texto vai dizer o seguinte: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo, pois, os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Observe comigo aqui algumas coisas, eu queria destacar pelo menos 3 considerações. Mesmo o povo tendo pecado, nós vamos encontrar agora a graça de Deus no meio da vida daquele povo. Porque observe, primeiro, ainda que o motivo do clamor fosse por interesse pessoal, Deus atendeu aquele povo.
Porque essa era a grande questão e característica daquele povo. Eles não clamaram ao Senhor porque amavam a Deus, porque queriam comunhão com Deus. Eles clamaram a Deus porque estavam desesperados. É aquela situação que eu mencionei. É como um vizinho, é como um parente que só nos procura quando está precisando de algo. Isso deixa muito claro em nossa mente uma verdade. Essa pessoa não me procura porque me ama, porque gosta de mim. Ela me procura porque ela precisa de mim. E é exatamente a situação desse povo. Eles não estavam buscando, clamando a Deus agora, porque eles estavam desesperados, anseiando, desejando a presença de Deus. Eles queriam as bênçãos, eles queriam a proteção de Deus. Então eles clamam. Mas observe que ainda assim Deus atende aquele povo. Segundo, ainda que não fosse a primeira vez, nem a última que aquele povo se desviava, Deus ouviu e perdoou o pecado daquele povo. Juízes 6 não é a primeira vez que essa história acontece e se repete, nem também a última vez. Já aconteceu nos capítulos anteriores, vai acontecer mais algumas vezes nos capítulos posteriores. E ainda assim, Deus já sabendo do que o povo faria novamente mais tarde, ainda assim Deus ouve e perdoa aquele povo. Terceiro, ainda que aquele povo desprezasse a sua palavra que já havia sido dada, como nós acabamos de ler em Deuteronômio, ainda assim, Deus mais uma vez envia um profeta, versículo 8. A palavra já havia sido dada, eles já tinham as leis, eles já tinham as instruções, Josué já os havia orientado, Moisés os havia orientado, eles tinham a história a seu favor, eles tinham os mandamentos revelados, eles tinham os eventos sobrenaturais, mas ainda assim, Deus mais uma vez traz uma palavra para eles, Deus envia um profeta. E agora, o que nós vamos perceber é que esse amor de Deus, esse amor perdoador de Deus, ele não tem limite. Embora nós venhamos a medir o amor das pessoas de acordo com as suas práticas, com as suas ações, com as suas reações para conosco, parece que isso não funciona muito bem com Deus. Porque caso contrário, esse povo não seria digno de nenhuma graça da parte do Senhor. Mas ainda assim, a gente encontra o reflexo da graça constantemente no livro de Juízes. Mas, irmãos, em terceiro lugar, quando Deus não é o nosso guia, em primeiro lugar, nós vimos que o pecado se torna um hábito de nossa vida. Segundo, nós vimos que nós somos enfraquecidos por causa do pecado. Mas, em terceiro lugar, do versículo 8 ao versículo 10, nós vamos perceber agora que Deus nos exorta por causa do pecado. Observe comigo agora o versículo 8, 9 e 10. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Algo interessante aqui acontece, é que antes da salvação, Deus envia um sermão. E essa é uma frase de Timothy Keller. Antes da salvação, Deus envia um sermão. Por quê? Em outros momentos, assim que o povo clamava, Deus de pronto enviava um libertador. Nós vamos encontrar isso nos capítulos anteriores, mas agora não. Antes de Deus se prontificar a enviar um libertador, Deus envia um profeta. Esse profeta restaura a palavra, ele traz de volta a palavra, mas esse profeta também traz uma exortação para aquele povo. Deus agora faz questão de exortar, de mostrar àquele povo porque é que eles estavam vivendo daquela forma. Antes da salvação, veio então o sermão. Aqui nós vamos perceber, irmãos, nessa mensagem do profeta, que Deus está tentando levar o povo ao verdadeiro arrependimento. Não é que Deus não possa levar o povo, Deus é quem leva, Deus é o responsável pela regeneração. Mas Deus agora, através da mensagem, está trazendo para o povo um despertar na mente deles de tudo o que havia acontecido. Por isso que quando a gente lê esse texto, que fala sobre o Egito, a casa da servidão, as mãos dos egípcios, expulsei diante de vós os inimigos da terra, parece que a gente está relendo o livro de Êxodo, porque é exatamente isso que acontece. O relato do profeta é um relato do que já aconteceu, ele não traz nada novo para aquele povo. Ora, a gente poderia esperar que esse profeta chegasse e trouxesse uma revelação bombástica.
como tem muitos hoje por aí, se intitulando de pastor, pastor também, de profeta, de apóstolo, de bispo, não sei o quê. Eu tenho a revelação bombástica de Deus para você. Estou revelando isso, revelo aquilo, coisas novas, sobrenaturais, que segundo eles Deus estava revelando. Mas observe que agora, quando Deus envia o profeta, nada novo é revelado, nada de novo, nada de diferente. O profeta vai dizer tão somente o que Deus já havia feito e que já havia inclusive sido repetido outras vezes. Ora, Deuteronômio é a repetição da lei. No livro de Josué nós temos várias repetições e instruções de Josué para que o povo se volte à lei, para que o povo se lembre o que Deus havia feito. Inclusive Josué exorta o povo: olha, quando vocês entrarem na terra, vocês não se esqueçam do que Deus fez por você. Deuteronômio 8 faz a mesma coisa: quando você entrarem na terra, não diga, com meu braço forte eu conquistei essa terra. Ou seja, o profeta vai trazer a mensagem que já fora dita. E que mensagem é essa? Primeiro, irmãos, Deus vai lembrar ao povo duas coisas: o que ele fez. Essa é a primeira atitude na mensagem do profeta. Deus vai dizer: eu os resgatei do Egito, eu os livrei da escravidão, eu os livrei de toda a opressão, eu expulsei seus inimigos, eu dei essa terra a vocês, eu lembrei a vocês que eu sou o Senhor de vocês, e eu disse a vocês para não adorar outros deuses. Se você parar para observar o versículo 8 e o versículo 9, nós vamos ter aí o versículo 10, nós temos aí pelo menos 7 admoestações de Deus. Tudo aquilo que Deus havia feito. Mas nós temos também uma menção agora a respeito do que Israel não fez. E foi exatamente dar ouvido à voz do Senhor. Eles não deram ouvido à voz do Senhor. O versículo 10 vai nos mostrar isso: não destes ouvido à minha voz. E aqui nós temos, irmãos, a chave para entendermos o capítulo 6 e para entendermos, melhor dizendo, o livro de Juízes. Os israelitas sentiam remorso ao invés de arrependimento. Por isso essa repetitividade: fizeram o que era mal perante o Senhor. A Bíblia ela faz uma distinção muito clara entre essas duas coisas, remorso e arrependimento. Se você ler 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, Paulo vai dizer o seguinte: pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Veja, quando a gente para olhar por que repetidamente eles faziam o que era mal perante o Senhor, uma única chave que nos leva a entendermos toda essa questão agora nos é dada por Paulo: o remorso ao invés do arrependimento. E qual, irmãos, então é a diferença entre uma coisa e outra? Remorso é a tristeza pelas consequências de um pecado ou de um erro, não pelo erro em si. Você cometeu algo errado e aquilo que você cometeu futuramente trouxe consequências para a sua vida. Então você começa a sofrer por causa daquela decisão, por causa daquele ato. Você agora se arrepende, ou na verdade tem um remorso por causa das consequências do que você está passando, não por causa do fato em si. O remorso, ele está ligado ao nosso ego. Eu estou sofrendo, eu estou sendo angustiado, eu quero que essa dor seja aliviada. O arrependimento, por outro lado, tem tudo a ver com Deus. Porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós não nos arrependemos por causa das consequências do pecado, mas do pecado em si. E há, irmãos, uma diferença gritante entre uma coisa e outra. Isso significa, se porventura esse povo tivesse se distanciado do Senhor, vivido na idolatria, não tivesse sofrido nenhuma das consequências que aqui o texto nos relata, eles continuariam fazendo, eles continuariam pecando até o final de sua vida. Sabe por quê? Eles não sofreram consequências. Em outras palavras, não tenho motivo de me arrepender. Inclusive, essa é uma das grandes argumentações do mundo de hoje. As pessoas se orgulham por não se arrepender de nada. Se arrepende de quê? De vez em quando a gente encontra uma entrevista, um famoso, algum artista, e aí conta sua vida e começa a contar a trajetória, conta tudo que passou, o que fez de errado, o que não fez, assim, mas você se arrepende de alguma coisa? Arrependo nada, faria tudo de novo. O mundo hoje entende que não se arrepender é uma virtude, é um sinônimo de que você está no caminho certo, quando na verdade está totalmente contrário ao que diz a palavra de Deus.
Mas é exatamente agora essa a característica do povo de Juízes, do livro de Juízes. O povo tinha remorso e não arrependimento. Eles estavam tristes por causa das consequências do pecado, que eram os midianitas, não por causa do pecado em si que desagrada a Deus. Então, se não fossem as consequências, eles passariam a vida inteira pecando, sem nenhuma tristeza, sem nenhum problema. Enquanto que o remorso é a tristeza pelas consequências do pecado, o arrependimento é a tristeza pelo pecado em si. É a ofensa que causou não apenas a mim, mas sobretudo ao meu Criador. É essa a grande diferença. Agora, irmãos, observe com isso que esse texto traz para nós muitas lições. E eu queria então destacar algumas lições ao longo desses versículos que nós observamos. Primeiro, irmãos, primeira lição que nós aprendemos em Juízes capítulo 6 é que, embora a vida seja difícil para absolutamente todas as pessoas, uma vida sem o direcionamento de Deus, viver nesse mundo sem ser guiado pelo Senhor, torna isso cada vez mais exaustivo, se torna algo opressor. Se a vida é difícil, se os dias são maus, e se nós não temos a certeza de que Deus está ao nosso lado, nós não temos motivo para viver. Certamente essa é a maior infelicidade de alguém nesse mundo. Segundo, a lição agora vai nos mostrar é que quando Deus não é o nosso guia, o texto vai nos mostrar claramente isso no versículo 1 e versículo 2, que quando Deus não é o nosso guia, outras coisas facilmente assumem a direção. Quando Deus não está no controle de nossa vida, quando nós não somos direcionados, guiados pelo Senhor, qualquer outra coisa assume rapidamente o controle de nossa vida. E observe que o pecado, quando ele é o nosso guia, ele não apenas nos leva para longe de Deus, mas ele rouba tudo aquilo que Deus já nos deu. Porque veja, o povo se afastou do Senhor por causa do pecado, e além disso perderam tudo aquilo que Deus havia dado, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, suprimento. Eles estavam vivendo em cavernas, se escondendo dos inimigos, passando dificuldade. Eles estão distantes do Senhor, porque o pecado os afastou do Senhor, mas eles também perderam tudo aquilo que Deus havia dado a eles. E essa é uma dura consequência de uma vida que não é guiada, direcionada pelo Senhor. Mas uma terceira lição, está no versículo 2 ainda, é que o pecado nos aprisiona. A promessa de Satanás, a promessa do pecado é sempre de liberdade, de paz, de satisfação, mas na verdade o seu resultado é prisão, é dores, é guerra. Porque veja que é exatamente essa situação: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes. Irmãos, aquele povo que dominava a terra agora foi obrigado a viver nas covas, em buracos, como se fossem animais. Eles dominavam a terra, mas por causa do pecado, eles agora são dominados pelos inimigos e vivem nas covas. O pecado torna o homem sem valor. O pecado torna o homem desprezível. O leva a viver em covas, de fato, porque o salário do pecado é a morte. E é exatamente esse o resultado do pecado. Viveu em covas. Mas uma quarta lição que esse texto nos mostra, agora nós vamos perceber isso no versículo 3, é que quando Deus não é o nosso guia, ao invés de nós sermos conduzidos por pastos verdejantes, como nos mostra o Salmo 23, nós seguimos um caminho do deserto. Nós abandonamos as fontes de água, como narra Jeremias capítulo 2, e vamos tentar cavar uma cisterna seca no deserto. É exatamente essa forma que Jeremias descreve a situação de Israel. Ora, vocês abandonaram a mim, o Senhor dizendo: eu que sou um manancial de água, eu que sou uma fonte de vida, vocês abandonaram essa fonte e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O povo troca a fonte de água viva, o manancial, a fonte do alimento, o pão da vida, por um deserto, por uma caverna, por as migalhas que sobraram do seu plantio. Quando Deus não é o nosso guia, ao invés de sermos conduzidos por pastos verdejantes, nós seguimos um caminho árido, um caminho deserto. Mas em quinto e último lugar, quinta lição que nós aprendemos, e agora essa lição está no versículo de número 7, é que quando nós buscamos a Deus por causa das interferências externas, ao invés de buscarmos por causa do problema do nosso coração, ao invés de buscarmos por causa de uma vida desajustada, buscarmos ao Senhor somente quando a situação fica difícil, quando as coisas apertam,
nós mostramos claramente que o nosso desejo não é por Deus, mas é pelas bênçãos de Deus. Isso é barganha. Isso é barganha. Irmãos, quantas vezes nós barganhamos com Deus? Quando nós o buscamos, quando nós o desejamos, somente quando as coisas estão difíceis, somente quando as coisas estão apertadas. Isso é muito comum. Já falei aqui várias vezes aos irmãos, aqui mesmo no nosso ciclo, na reunião de oração de quarta-feira, quando tinha normalmente, acontecia muito isso. A pessoa passava um tempo afastada da igreja, de repente descobriu uma doença, seja ela um câncer, seja ela um problema em qualquer parte do corpo, na família, uma separação, ela corre para a igreja. E ela vem, ela ora, ela clama ao Senhor, está correto, não tem outra saída, não tem a quem buscar senão a Deus, corretíssimo, tem que buscar a Deus mesmo. Mas logo que o problema é resolvido, se esquece de Deus novamente, desaparece da igreja, até que futuramente venha acontecer algum problema para que ela retorne aos pés do Senhor. Isso é barganha, isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso não é arrependimento pelo pecado, isso é remorso pelas consequências do pecado, e é uma grande diferença. A lição de Juízes, especialmente o capítulo 6, para mim e para você hoje à noite, é que nós precisamos buscar a Deus com sinceridade. É que nós precisamos atender e atentar para a nossa vida, que quando o Senhor não é o guia de nossa vida, o pecado nos conduz, o pecado nos leva para distante dEle e rouba tudo aquilo que Ele já nos deu. Por isso, a necessidade de nós sermos guiados, não por nosso coração, não por nossa inclinação pecaminosa, não pelos nossos desejos, mas sermos guiados e orientados tão somente pelo Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse instante. Nós vamos orar, clamando ao Senhor para que Ele esteja dirigindo a nossa vida. E se você que está em casa nos acompanhando pela internet, de repente se encontra nessa mesma situação, a olhar para a história do livro de Juízes, ao perceber as características claras de uma vida de quem não é dirigido e guiado pelo Senhor, hoje você tem a oportunidade de voltar-se para Deus, de deixar que a sua vida seja guiada, conduzida completamente por Ele, abandonar completamente o pecado de sua vida, embora a gente viva até a volta de Cristo numa luta constante entre a nova natureza e a velha natureza. Mas com a ação do Espírito Santo em nossa vida, com a graça de Cristo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, como diz Paulo em Romanos. Vamos orar, irmão, nesse instante. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela instrução da Tua lei, pelos Teus mandamentos. Obrigado, Deus, pelas histórias que são registradas na Tua palavra, não apenas para que nós venhamos, ó Deus, a lembrar delas ou termos um conhecimento a mais, mas para que nós venhamos atentar a respeito de nossa vida, mas para que nós venhamos olhar como é que está a nossa situação diante do Senhor. Ó Deus bendito, perdoa-nos, porque muitas e muitas vezes, ó Pai, nós te buscamos apenas por interesse. Nós oramos ao Senhor quando estamos precisando de algo, nós vamos à igreja, nós chegamos a esse local apenas quando nós estamos com necessidade, estamos enfrentando lutas e dissabores. Perdoa-nos, ó Deus, para que a nossa fé não seja uma fé fingida, não seja uma fé movida a obras, a bênçãos, mas para que a nossa fé seja movida tão somente pelo desejo pelo Senhor, pelo anelo de Tua presença. Ó Deus, dirige a nossa vida, toma as rédeas, ó Deus, do nosso viver. Ó Deus, não permitas que com as nossas ações e com as nossas inclinações pecaminosas nós venhamos tomar decisões que Te desagradam. Ó Deus, não permita, ó Deus, que o nosso coração fale mais alto, quando o Teu Espírito deve falar mais alto em nossa vida. Ó Deus, nos ajuda, dirige-nos, ó Pai, leva-nos para junto de Ti constantemente. Ó Deus, faz-nos caminhar nos Teus caminhos. Ó Deus bendito, nós oramos, clamando ao Senhor, para que a igreja, para que o Teu povo espalhado pela face da terra, para aqueles que são eleitos por Ti, não sejam enganados, não sejam seduzidos pelo seu próprio coração, mas que o Senhor seja o guia da nossa alma, que o Senhor seja o guia da nossa vida, e que dia após dia, e que passo após passo seja dado tão somente na Tua direção. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos.